Pessoal, abrindo aqui a entrevista coletiva dessa terça-feira com o meia Andrigo, meia do Guarani, artilheiro do time no Campeonato Paulista. Tudo bem, Andrigo? Tudo bem, boa tarde. A gente está fazendo mais uma vez uma troca no sistema de coletivas, estamos recebendo as perguntas pelo Zoom, então para você que está assistindo o vídeo no nosso canal, provavelmente o áudio das perguntas não seja o ideal, mas é uma forma de trazer mais dinamismo aqui para a participação dos nossos companheiros jornalistas, e assim a gente vai tentar fazer pelo menos as entrevistas quando forem aqui no Brinco de Ouro de agora em diante. Vamos abrir as perguntas então dos nossos companheiros de imprensa, pela ordem. O primeiro a perguntar é o repórter Carlos Rodrigues, da Rádio Central. Duas perguntas para você, Carlão. A primeira, depois a segunda. Tá, ok. Andrigo, boa tarde. A vitória contra o Santo André foi muito importante, né? Primeiro, a questão de afastar praticamente ou definitivamente risco de rebaixamento e vocês assumindo aí a vice-liderança do grupo nessa disputa contra o Santos. Queria que você falasse um pouquinho, né? Reta final, 3 jogos para acabar essa fase, a importância de ter assumido essa vice-liderança. A vitória foi muito importante para a gente, porque a gente vinha jogando bem e não conseguia sair com um resultado positivo, ou empatava ou a gente estava perdendo, e nessa situação que a gente precisava ganhar, porque a gente precisava ganhar essa segunda posição e estar na zona de classificação, que é o que a gente almeja, o que a gente estava aqui como objetivo, porque a gente sabe da capacidade que a gente tem e tinha de classificar, e o importante é que a gente veio crescendo jogo a jogo, veio corrigindo o que foi preciso e conseguimos aí a vitória no último jogo, que colocou a gente numa situação em que a gente vai depender só da gente para conseguir se classificar. Segunda pergunta. Desde a sua estreia lá em Ribeirão, Andrigo, você é sempre um cara que participa ativamente dos jogos, mas nessas últimas partidas você se tornou de vez protagonista, hein? Inclusive até fiz um levantamento. Você participa de quase 30% das finalizações do time. Você é o jogador, ao lado do Moisés da Ponte Preta, que mais finaliza a gol e é um dos principais que dá aquela assistência para finalização, que deixa o companheiro em condições de concluir a gol. Queria que você falasse, né, desse seu protagonismo, com 3 gols nos últimos 3 jogos, e se isso também tem a ver com a questão de você estar jogando um pouco mais solto, né, não tanto preso na ponta, tendo mais liberdade para movimentação. Eu acho que isso passa muito da evolução, que eu falei, do nosso time, porque isso ajuda também, quando o coletivo está forte, o individual, né, sobressai. Então com a ajuda dos meus companheiros eu consegui essa sequência aí de fazer gol nos 3 últimos jogos, e realmente nessa posição eu fico um pouco mais perto do gol e consigo ter algumas chances a mais, talvez, né, de finalizar, porque quando eu jogo um pouco mais aberto eu preciso voltar um pouco mais junto com o lateral, mas também é uma posição que eu sempre joguei e estou acostumado, estou adaptado, e fico feliz de estar vivendo esse momento, estar podendo ajudar o Guarani. Próxima pergunta, jornalista Elias Aredes, da Rádio Brasil de Campinas. Andrigo, muito boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: o meia armador no passado, ele não tinha tantas preocupações em questão de marcação e de participação no mecanismo de jogo. Queria que você descrevesse como é que está sendo essa construção junto com o Alaal da sua participação para que esse mecanismo de jogo planejado pelo técnico funcione. Então, realmente, antigamente não precisava, talvez, né, ter tanto essa questão física. O futebol talvez ele era mais técnico do que hoje. Hoje a parte física conta muito. E a gente fala, né, que a nossa defesa começa lá na frente, e a gente tem roubado muita bola lá na frente dos zagueiros, dos volantes, do lateral também, mas isso passa pelo conjunto, né, pela estratégia que o treinador coloca pra gente jogo a jogo, e a gente tem conseguido dar esse respaldo para ele, fazer com que o que ele pede, e a gente consegue muitas das vezes roubar a bola na frente e conseguir criar uma chance de gol. Segunda pergunta, Elias. Em relação à produção, neste ano no Campeonato Paulista, e vislumbrando o futuro, Andrigo, o que você acha que dá para esse Guarani fazer até o final do ano, em relação à Série B? É uma campanha intermediária na Série B? É uma campanha para brigar? O Campeonato Paulista vai chegar forte? Como é que você descreve o potencial técnico dessa equipe? O potencial técnico dos jogadores aqui é muito grande, tanto é que
né, os jogadores que hoje, nesse momento, estão no banco têm muita qualidade de poder entrar no jogo e decidir o jogo, ou então manter o mesmo nível. Isso eleva os treinamentos, eleva o nível do grupo. Só que eu tenho uma coisa que é minha, que eu procuro pensar sempre jogo a jogo, porque a final para mim vai ser sempre o próximo jogo, porque, né, amanhã só pertence a Deus. Então eu posso falar do próximo jogo, que a gente tem capacidade total de ganhar, a gente tem capacidade de se classificar, tem capacidade de buscar coisas grandes, porque o Guarani merece e a gente tem capacidade para isso. Pergunta do repórter Rafael Pio, da rádio CBN Campinas. 2 perguntas, Pio. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? O Guarani, depois da entrada do Davó, e quando vinham muitas críticas em relação à falta de gols, né? Não sei se coincidência ou não, e aí é uma das questões. O Guarani parece que, com essa velocidade no ataque, começou a abrir um pouco mais o sistema defensivo dos times adversários. Você concorda com isso? E se isso facilita na hora do arremate, na hora de fazer os gols, e por isso o número de gols também cresceu? Eu acho que isso passa que nem eu falei, pelo conjunto, porque quando a gente joga bem, a gente fica mais perto de vencer, e a gente não estava tendo aquela tranquilidade muitas das vezes para fazer os gols, e a gente veio se cobrando disso daí. Nós nos cobrávamos para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade para fazer o gol, para definir, e porque criar a gente criou em todos os jogos, e o mais difícil, eu falei isso aí na outra coletiva, que o mais difícil era criar, e faltava um pouquinho desse detalhe de definição. Eu acho que passa mais pela parte da gente conseguir definir melhor as jogadas, essas que foram criadas, e claro, com a entrada do Davó, nos ajudou muito, é um cara que nos ajuda muito, que é um jogador mais de profundidade. Então eu já me adaptei ao estilo dele de jogar, e a gente demonstrou isso, né, de ter se entrosado bem, e conseguimos fazer o gol e também criar muitas jogadas e chances claras de gol. Segunda pergunta, Pio. O Alan Al chegou a ser questionado sobre a possibilidade de Andrigo e Regis jogarem juntos nesse meio campo. Você acha que cabe os dois jogando junto, ou o time com isso ficaria um pouco exposto em relação à marcação? Eu acho que não ficaria exposto em relação à marcação, porque se eu for jogar do lado, eu consigo marcar, né, igual a qualquer outro jogador da minha posição, daquela função. Que nem eu falei, eu joguei nessa posição há muito tempo já, e não, cabe ao treinador, né, falar se pode ou não pode os dois jogar junto, mas eu não vejo problema, dependendo da estratégia, e isso, né, ele que pode e deve falar melhor do que eu. Então eu acho que não só como o Regis, como qualquer outro jogador, que eles têm capacidade de estarem no time titular também e nos ajudarem. Passando agora para as redações, o pessoal da escrita. Thaís Helena Correio Popular, pode fazer 2 perguntas, Thaís, está liberado. Boa tarde, Andrigo, todo o pessoal. Andrigo, eu gostaria que você falasse, até complementando, né? Você já comentou sobre o seu atual momento, ajudando o Guarani. Qual que é o sentimento de estar vivendo essa etapa e também em tão pouco tempo, já que você chegou em fevereiro desse ano e já está vivendo essa boa fase aqui em Campinas? Pois é, eu cheguei no final de fevereiro aqui, foram alguns dias antes do meu aniversário, e desde o começo eu me senti bem, mesmo antes de chegar aqui, já com a conversa com o Alan, com o Michel também, eu já me sentia bem quisto, e isso ajuda na adaptação, tanto com ser bem recebido pelos funcionários, por todos do clube, desde o primeiro, o mais antigo funcionário aqui até o mais novo, e isso facilita na adaptação. Então era um clube que eu tinha certeza que eu ia conseguir ajudar, tenho conseguido ajudar e vou procurar manter isso aí o máximo, me dedico muito, treino muito para que eu possa sempre ajudar. Pode fazer a segunda, Thaís. E na sua opinião, o que está faltando para o Guarani conseguir vencer no Brinco de Ouro, né? Não vence desde dezembro, e a próxima partida pode ser uma oportunidade em Campinas, diante do Novo Horizontino, e lembrando, né, também a importância de procurar manter a segunda posição do grupo. O que falta, na verdade, são esses detalhes aí, né, que a gente vem falando, e no último jogo a gente soube jogar melhor o jogo,
tem algumas malandragens que a gente precisa usar, principalmente quando está com o resultado a favor, ficar mais com a posse de bola, matar o jogo quando a gente tiver a oportunidade. Isso a gente precisa melhorar. Isso é um dos detalhes que a gente precisa melhorar. E se a gente fizer isso daí, a gente vai conseguir sair com as vitórias, seja aqui, seja fora. A gente joga do mesmo jeito, independente do estando jogando aqui no Brinco ou fora. Vamos então para a próxima pergunta. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda. Estreia hoje. Fala pelo Bugrecast, Fernanda Machado. Boa tarde, Andrigo. Primeiramente, quero parabenizar pelos bons desempenhos dentro de campo. Andrigo, você é um atleta de 26 anos, com uma boa rodagem no Brasil e uma certa experiência já, apesar da pouca idade. E você chega no Guarani, que tem em seu DNA dar oportunidade para jovens atletas. Temos, inclusive, muitos deles neste elenco. Você hoje é o artilheiro do time e vem assumindo um protagonismo bastante interessante. Você acredita que pode ser visto como uma referência para a garotada? Eu acho que sim, não só pela questão de dentro de campo também, mas como fora. Já passei por muitas situações, nada foi fácil na minha vida, tive que trabalhar muito para chegar onde eu estou. E eu acho que serve sim sempre quando a gente tem alguém que está ali para ajudar, independente da situação, independente da tua profissão. Se tem alguém que está disposto a estender a mão para te ajudar, acho que é válido tu ter uma conversa, tu ter um diálogo para procurar sempre, né, melhorar. E a gente passa isso para os meninos que são mais novos, esses que subiram há pouco tempo, e eu fico feliz de ver que nem o Eliel entrar no jogo, num jogo importante, que era pra gente, que a gente precisava da vitória, e dar respaldo e jogar bem do jeito que ele jogou. O Mateuzinho também, sempre que entrou, está disposto a usar a qualidade dele para melhorar o time. E isso também até mesmo dos jogadores mais velhos, né? O próprio Rafa Costa, que entrou no jogo, o Pablo, que o que mais importa é o grupo, né, pra gente, porque é a instituição que importa. Se o grupo estiver bem, como eu falei, o individual sobressai, e com a ajuda de todo mundo a gente vai conseguindo chegar nos nossos objetivos, e principalmente ajudando os meninos mais novos que estão aí começando a carreira. Fernanda, a segunda pergunta, pode fazer, fique à vontade. Andrigo, com o gol contra o Santo André, você atingiu a marca de 3 tentos em apenas 8 jogos, e já superou a marca do ano passado, quando você marcou 2 gols pelo CSA. A diferença é que agora, com um número bem menor de jogos. O que mudou, então, no Andrigo, que hoje atua no Guarani, né? Qual é o diferencial para você estar se sobressaindo se compararmos com o ano de 2020? Quando eu cheguei no CSA, eu acabei chegando depois, né? Não foi no estadual como a maioria. Eu cheguei no brasileiro, e na época eu tive uma continuidade, mas teve a questão da pandemia, né, que parou, e aí ficamos bastante tempo sem jogar. Isso não é desculpa, mas para o jogador é importante ter sequência, ter uma continuidade, e numa dessas aí eu tive uma infelicidade, que foi de torcer o tornozelo num treino, e com que resultou com que eu não tivesse essa sequência que eu estou tendo aqui, por exemplo, e também o fato de que eu trabalho com o meu corpo, então a gente precisa se cuidar muito, e eu não consegui fazer uma pré-temporada como eu fiz aqui. E a pré-temporada, para quem trabalha com isso sabe, que é o que te dá base para dar sequência todo ano. Então eu fiz uma ótima pré-temporada aqui, desde quando eu cheguei. Até elogio o trabalho dos preparadores físicos, do Cetolin, que me ajudaram muito nessa questão também, os fisioterapeutas daqui, que ajuda com que eu faça o meu melhor e tenha o melhor desempenho. Andrigo, nós vamos apresentar pré-gravadas as perguntas do repórter Marcos Luiz. Vou apresentando a primeira, Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes Campinas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Tem o Novo Horizontino neste final de semana e depois tem o derby. Você é a favor ou não de se poupar atletas, Andrigo? Não, que nem eu falei, para mim a gente tem que pensar jogo a jogo. Foco total no Novo Horizontino, o que vier depois, veio depois. E a gente precisa somar pontos, precisamos ganhar contra o Novo Horizontino, não com esse peso de ter que ganhar dentro de casa, mas a gente sabe que a gente é muito forte aqui, a gente tem plenas condições de ganhar aqui, então eu penso muito no jogo a jogo, igual eu falei.
Vamos para a segunda pergunta. Andrigo, para muitos você tem se destacado na equipe do Guarani dentro deste Campeonato Paulista. A partir desse momento, você acredita que a cobrança em cima do seu futebol, ela será maior, principalmente por ser o destaque do Guarani? A cobrança, quando tu veste uma camisa de peso, de tradição, ela é igual em todos os momentos. Tu é obrigado ou pelo menos se sente, né, obrigado a dar o máximo, o teu 100%, sair do campo, sabendo que tu deixou o teu máximo ali dentro. E é isso que eu vim para fazer, é isso que eu vou fazer. Eu me dedico o máximo, treino muito para que eu possa dar meu máximo dentro de campo e poder dar resultado, e graças a Deus eu venho dando. Andrigo, terminamos aqui as perguntas já cadastradas anteriormente. Eu, como sempre, só falo para o torcedor, né, cara? Eu sou o Guarani falando com o seu torcedor, né? Sim. Você, artilheiro do time, fazendo bons jogos, sendo elogiado pela torcida desde o primeiro jogo, desde a primeira atuação. Queria que você aproveitasse esse espaço final de coletiva para falar diretamente com o nosso torcedor, para chamá-lo para o restante da competição, lógico, torcendo em casa, mas que continue mandando seus bons fluidos e que nos ajude a conquistar objetivos sempre maiores. Com certeza, toda energia positiva para a gente é válida, tanto oração quanto o pensamento, porque a gente precisa muito de todos. A gente está aqui, esse aqui, além de ser nosso ganha-pão, é nossa paixão, então a gente dá o nosso máximo para a instituição, para que a gente consiga conseguir alcançar grandes objetivos, que nem eu falei antes, que o Guarani merece e deve conquistar coisas grandes, então a gente está aqui para isso. Queria agradecer desde já por todas as mensagens.